Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias e hoje nós contamos a história e homenageamos Fernando Marco, músico, advogado e professor. Fernando Marco, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo. Para mim é uma alegria muito grande voltar para a Vale TV, né, depois de tanto tempo, né? Muito em função da pandemia, né? A gente fica mais isolado, né? Então, hoje, o fato de sair de Porto Alegre para vir para cá, rever os amigos, rever a amiga, né? A minha parceira de trabalho de tantos anos, 4 anos trabalhando, a gente trabalhando juntos no estúdio ao vivo, né? Então, vamos falar sobre isso. Opa, legal! Fernando, tudo começou na música. Conta pra gente como é que foi esse início. O início da música foi uma coisa muito simples. Existia um bar aqui em Novo Hamburgo, atrás do Centro de Cultura, que se chamava Boca Seca. E teve uma noite que eu fui com uma amiga nesse bar. E aí o músico, ele não foi tocar, sabe? Não foi tocar. Então estava todo o equipamento do bar ali, tinha caixa de som, tinha tudo, microfone, só que o cara não apareceu. E aí essa minha amiga disse, olha, meu amigo aqui toca. E daí o dono do bar, chamado Luiz, ele disse assim, tu tem violão? Eu disse, tenho, vou lá em casa buscar. Eu fui em casa buscar o violão. E ali foram 2 horas de show ininterruptos. Eu comecei tocando todas as músicas que eu sabia. E deu a casualidade de que a mesa que estava mais na frente, tinha uma galera ali que cantou todas as músicas. Então foi uma festa. E a partir dali, o dono do bar, eu disse para o dono do bar, olha, eu gostei, daí eu recebi um dinheirinho, né, o primeiro cachê, e aí eu cheguei para o dono do bar e disse assim, escuta, era uma sexta-feira, se precisar que eu quebre algum galho aí, eu estou à disposição. Ele disse, não, vem amanhã, porque amanhã, tu pode tocar amanhã de novo. E ali começou a desgraça, né. E aí ficou durante quanto tempo na música? Eu fiquei isso foi em 1991, eu fiquei mesmo, assim, como músico. Como músico a gente nunca deixa de ser músico, né, mas vivendo exclusivamente da música, de 1991 até 2002, 2003, por aí. Eu vivia só da música. Depois eu comecei a ter outras atividades, né? Não, e o interessante é que o Fernando, ele toca de tudo. Mais ou menos. Tudo mesmo. Então, além dele ter conhecimento em várias áreas, ele tem conhecimento de vários estilos. Tem uma pessoa que me contou, né, eu fazendo a produção do programa Memórias, que Fernando Marco, apesar de toda essa bagagem musical, cultural, ele é conhecido como Renato Russo. Isso aí foi uma coisa assim, por exemplo, qual é o cantor hoje que é referência, assim, o cantor que está explodindo hoje? Tá? O cantor que mais faz sucesso hoje no Brasil, poderia me dizer? Do sertanejo, vamos dizer, sertanejo. Gustavo Lima. Gustavo Lima, tá? Gustavo Lima, então, tem o trabalho dele lá, lançou uma música e um single, aquela coisa toda. E aí tá todo mundo cantando. Tem uma outra música dele, Gustavo Lima, todo mundo cantando. E quando eu comecei, a banda que fazia mais sucesso na época, né, era a Legião Urbana. Então, por exemplo, eu pegava um disco, né, na época nem era CD ainda, o CD veio um pouco depois. Eu pegava um disco, e eu escolhi ali as melhores músicas, e a minha voz era muito, não sei se é muito parecida, né? Não sei se é o jeito que eu emulo a voz do Renato Russo que fica parecida. Então, porque o Renato Russo ele teve um impacto muito grande nessa galera que viveu a adolescência na década de 80 e na década de 90. O que acontece? Antes disso, o pessoal cantava com voz muito aguda, né? Então, tinha lá a referência do Boca Livre, do 14 Bis, que eram pessoas que cantavam, que era tudo tenor, cantava numa altura, né, gigantesca. Tu tinha os Bee Gees, por exemplo, né, que era Stay Alive, aquela coisa lá em cima, né? E eu pensava assim, puxa vida, o que eu conseguia cantar, que era mais ou menos o registro da minha voz, que eu sou barítono, era mais Elvis Presley, era mais Frank Sinatra, que era uma coisa que
já estava meio caindo, tu entende? Era uma música mais de velho, né? E Nelson Gonçalves, que era um cara que eu sempre fui fascinado desde pequeno, desde criança, e que a galera escuta até, mas não conhece todas as músicas do Nelson como eu conheço. Por exemplo, Frank Sinatra, né? Elvis Presley. Então, quando ele fazia Love Me Tender, era aquele vozeirão, né? Eu disse, isso aí eu posso fazer. E quando eu ouvi o Renato Russo pela primeira vez num show na Bandeirantes, e ele estava cantando Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Aquele registro de voz para mim, eu digo, isso eu posso fazer. E junto com a voz do Renato veio toda uma história do que ele trazia de bagagem nas músicas dele. Então ele tinha citações da cultura beatnik, por exemplo, tinha citações do movimento punk, tinha citações de toda uma contracultura que existia na época, que era uma coisa que eu, colono de Novo Hamburgo, porque a realidade é a seguinte, isso tudo era coisa de grandes centros, era Brasília, era São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que tinha um movimento rock gaúcho muito forte, mas Novo Hamburgo o pessoal escutava bandinha, tu entende? Tinha uma galera lá roqueira, sabe? Mas o pessoal escutava mais música comercial, né? E aí quando começou a rolar o Legião Urbana, eu comecei a cantar as músicas e o pessoal começou a vir atrás, né? Então, acho que veio dali essa lenda, né? Tem uma pessoa que vai falar agora pra gente o motivo pelo qual Fernando Marco ficou conhecido como Renato Russo. Roda aí. Não tinha medo do João Santo Cristo. Não é do João Santo Cristo que eu vou falar, não. Eu vou falar dele, ele que é o Renato Russo de Novo Hamburgo. Fernando Marco, grande Fernando Marco, advogado, músico, bailarino. Cara, é um multimídia sensacional. Fernando Marco, que foi o primeiro meu primeiro amigo a me levar, lembro até hoje, no grande centro intelectual de Novo Hamburgo, na Sociedade Hamburguense de Letras, que era ali nas Nações Unidas, ali, dessa 3 de outubro, né? Era por ali. Muito legal, muitos intelectuais iam lá, sensacional. E Fernando Marcos, a gente se conhece há milhares de anos. Eu conheci o Fernando Marcos, eu tinha uns 15, 16 anos, ele já tocava, já fazia o som. A gente já parava para conversar e ficava muito tempo. E a gente, nesse tempo todo, a gente teve muitos momentos assim de convívio diário. A gente se via quase todo dia, saía para brindar a vida, fazer uns brindes, tomar uma gelada e resolver os problemas do mundo. Muitas vezes resolvemos. Também passamos momentos que a gente praticamente não se via quase, não se falava. Como bons irmãos, a gente deu muita risada também, a gente brigou, quebrou o pau, é assim que é. E agora, estamos ficando velho. Mas é isso, Fernando, é um prazer participar dessa homenagem. Queria te desejar aí muita sorte, sucesso sempre. Sucesso ao pessoal aí da Vale TV também, o Rodrigão, a Paty, pelo convite. Obrigado, Paty. E te dizer, Fernando, que eu tô esperando aquela cervejada que tu falou que lembra? Não lembra? Tava me devendo. Não lembra? Temos que pagar uma cervejada, churrascada. Não lembra? Ah, então deixa pra lá. Abração. Eu quero falar uma coisa pro Xande, assim, que... é um irmão, sabe? É uma pessoa que eu... E aí ele não vai se lembrar disso, mas teve uma vez que a gente teve uma discussão sobre uma questão harmônica de uma música, tá? E aí eu fiquei discutindo com ele. E ele ficou me dizendo, não, Fernando, tu tá enganado, porque não sei o quê. Ele não vai se lembrar disso, era uma besteira. Mas eu tava lá, né? Porque, na realidade, eu não sei se o Xande, assim, mas eu gosto mais do calor do debate do que o que a gente está debatendo, entendeu? A temperatura do debate, sabe? E ele fala uma coisa, eu falo outra. Xande, eu fui para casa naquela noite e eu deitei a cabeça no travesseiro, eu fiquei pensando e eu cheguei a uma conclusão. Não se discute com gênio. E a falha foi minha. Eu não posso
debater com um cara que tem a estrada, que tem a cancha, que tem a experiência, que tem a vivência da música que tu tem. Porque tu é músico, eu não sou músico, sabe? As pessoas dizem, o Fernando Marco toca, aquela coisa toda. Mas o Xande, ele é uma referência. O Xande, ele entra no estúdio com uma pessoa que canta mais ou menos, assim, e ele transforma essa pessoa numa estrela, porque ele toca tudo. O nome dele artístico é Xande Guitar, né? E esse nome quem deu foi, se eu não me engano, Paulo Santana, o saudoso Paulo Santana. O Lauro Quadros. Lauro Quadros, se eu não me engano, foi isso, Xande Guitar. Quando ele ia lá acompanhar no programa da TV Com, ia acompanhar o grande Miro Fagundes, que é outra referência. Mas, Xande, tu é músico, cara. Tu é um músico que me inspirou muito. E quando eu estou tocando um instrumento, eu sempre penso muito em ti, sabe? Eu sempre quero te imitar. É uma imitação barata diante da tua genialidade. Uma família de músicos, tá? O pai dele é um grande músico. E uma coisa que eu vou contar do Xande, ele é muito bom guitarrista, toca violão muito bem. Agora, uma coisa que ele não toca muito, eu gosto muito de ver ele tocando, é teclado. Ele é um grande tecladista, ele é um grande músico, é um músico completo. Um abraço, um beijo, muito legal. Caso o Estúdio ao Vivo volte, nós temos... Eu já estou achando que eu estou incluída nesse projeto. Com certeza, com certeza. Nós temos que trazer o Xande, né? Não, o Xande já veio. Já veio? Ele já veio na finaleira do Estúdio ao Vivo, quando a gente teve que dar uma pausa. Primeiro por projetos pessoais, depois por causa da pandemia, né? Então veio ele, veio o pai dele, né? Duas feras, o Gustavo Viríssimo, que é um grande guitarrista, o Maguila, que é um grande baterista, o Márcio no baixo, né? E ainda trouxe uma cantora muito querida e que canta muito, que é a Carla, com K, que é uma pessoa que canta pra caramba. Eu acompanho muito o trabalho deles aí no YouTube. Hoje nós traremos depoimentos de pessoas que têm muitas histórias para contar. Histórias marcantes que viveram com o Fernando Marco. E conversando com essas pessoas, algumas disseram, tem algumas histórias que a gente não pode contar na TV. Pode sim, cara. Então, vamos para o próximo depoimento? Roda aí. Boa noite. Queria agradecer a possibilidade de aqui de estar com vocês e dizer que hoje é o dia da gente fazer uma homenagem ao David Bowie da Sociedade Hamburguense. Fernando é uma pessoa que já fez de quase tudo que podia se fazer, conhece muita gente, uma pessoa muito querida. E eu conheci o Fernando a partir do Fábio Vazen. Fábio Vazen era vizinho de porta do Fernando, né? E um dia o Fábio me apresentou o Fernando, né? Fernando um pouco mais velho que a gente. E eu tenho várias histórias para contar do Fernando. Talvez algumas nem pudesse contar na TV. Mas o que eu queria contar, e que mais me lembra com bastante sentimento, do contato de ver o Fernando com a mãe e com a avó, com uma humanidade gigantesca, né? Ao mesmo tempo que dava uma atenção muito grande, tinha uma intimidade de poder, às vezes, brigar e brigar sendo querido, né? Eu acho que de tudo que o Fernando fez, o que fica mais forte para mim é justamente a humanidade, um sujeito que é absolutamente maravilhoso de se conviver, mas um amigo para todas as horas, né? Agradeço demais a possibilidade de fazer essa fala. Leandro Forel, a nossa militância aqui no movimento estudantil, que a gente ficava enlouquecido aqui, andando de escola em escola. O Forel lá em casa, porque lá em casa teve uma época, hoje não é tanto assim, porque até todo mundo está casado, aquela coisa toda. Mas a casa ali da Rio de Janeiro, no bairro Ouro Branco, era o QG de todos os muito movimento surgiu ali daquela cozinha em que o Forel estava lá, estava eu, o Forel, o Fábio Vazen tomando café, pensando como é que a gente ia resolver tal problema, né? Os problemas que o Fábio Vazen, saudoso Fábio Vazen, um cara que faz muita falta hoje na política, nessa conjuntura que a gente vive, porque a gente precisava muito, Leandro Forel, das palavras hoje do Fábio. E num sonho, a gente pode imaginar nós três de novo lá na mesa de casa conversando e tentando entender o que está acontecendo com o Brasil de hoje. Cara, querido, um abraço. Estou sabendo da tua carreira
maravilhosa na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, é doutor, né, é doutor em educação, e é um cara também de uma humanidade, de uma gentileza, de um afeto muito grande. Eu tenho muita saudade de ti, cara, e a gente vai voltar a se encontrar em breve. Um abraço. Ele fala ali sobre a tua humanidade gigantesca. Concordo plenamente com ele, tá, Fernando? Não é porque a gente está na frente das câmeras, mas eu concordo. E eu acredito que é justamente por isso que tu conquista cada vez mais espaço, conquista cada vez mais pessoas por onde tu passa e cresce a nível profissional, só vai. Com só certeza. vai. E na realidade, assim, a gente só repassa, Patrícia, os valores que a gente recebe da família, né? Os valores que a gente aprende com os amigos, né? As experiências que a gente tem que nos deixam mais humildes, né? Que a gente começa a baixar a cabeça e entender que as coisas muitas vezes não são exatamente como a gente quer que sejam, mas é esse aprendizado que a vida nos dá e esse legado que a gente traz da ancestralidade, né? As referências que a gente tem, ainda mais sendo brasileiro, né? Porque nós somos brasileiros, né? Tu vai ter lá uma avó que é africana, tu vai ter um avô que é índio, né? Tu vai ter um parente lá que é português, o outro que é espanhol. Então é isso que traz no nosso sangue essa riqueza que tem do brasileiro, da pessoa que abraça os outros, que é hospitaleira, que é humana, né? Então eu faço parte desse contexto todo. Tem algo em ti, Fernando, que eu acho ótimo, no entanto eu acho péssimo, que é uma pessoa que consegue brigar sendo querido. Eu lembro que nós gravávamos 6 programas a cada sábado, uma vez por mês. E aí, o correto, vamos dizer assim, o programado era ir até 6 da tarde. E geralmente extrapolava o tempo, porque eram muitos programas, meia hora a cada programa, né, a duração. E aí eu atucanadíssima, né, Fernando, tá na hora, tá na hora. E o Fernando com uma serenidade, não, Patrícia, vai dar tudo certo. E aí, com isso eu aprendi que quando não dá tempo de fazer algo, tem que dar tempo. Então a gente, através do carisma, através da serenidade, a gente conquista as pessoas que estão ao nosso redor para conseguir uma certa parceria. E até mesmo as pessoas que, o pessoal da técnica, eles não conseguiam brigar com o Fernando Marco. Por isso que eu digo, o Fernando Marco, ele consegue fazer as pessoas brigarem com ele, mas, né, não levarem para o coração. E essa serenidade, Fernando, tem uma pessoa que fala com propriedade, que eu acho que é a melhor pessoa para falar sobre a serenidade de Fernando Marco. Roda aí. Meu nome é Silvia e eu estou aqui para falar do meu filho Fernando, que foi o meu primeiro filho dos 3 que eu tive, e sempre foi um filho muito legal, muito companheiro, muito amigo, e em qualquer situação ele tinha a calma para resolver. Sempre resolveu tudo na maior tranquilidade. E até hoje ele é assim. Eu te amo demais, Fernando. Tá? Quero tudo de bom para ti. Dona Silvia, minha mãe, essa aí você pegou golpe baixo, tá? A minha companheira, a minha inspiração. A mãe, para mim, é... Primeiro que uma coisa que ninguém sabe, agora eu vou te dizer. E tá minha filha aqui nos bastidores aqui assistindo. A pessoa que me influenciou na música foi a mãe. Porque a mãe gostava muito de Roberto Carlos. E aí, como eu gostei sempre muito de música antiga, e eventualmente ela cantava uma música antiga, e eu ia atrás, porque eu sempre tive muita curiosidade, né? A música sempre me chamou muita atenção. Quando eu mostrava para ela, ela dizia que conhecia e cantava. E é uma coisa impressionante, mãe. A afinação que ela tem. Então, assim, quando ela está cantando, eu estou com um violão, ela disse, não, esse tom aí não dá. Ela não sabe tocar, não sabe tocar nenhum instrumento, né? Mas esse tom não dá, daí eu busco mais ou menos o tom da voz dela, vou ali, pego os acordes e daí consigo encaixar na voz dela. Essa referência da mãe, para mim, foi fundamental na música. A maior professora de música que eu tive na minha vida foi a Dona Silvia. Podemos dizer a primeira. Não, a primeira porque ela cantava por causa dos discos do Roberto Carlos que ela tinha, né, que é sagrado, todo final de... Agora não muito mais, agora porque é meio repetitivo, né? Mas tu sabe que
duas coisas que a gente tem certeza que vai acontecer, né? Que é a volta de Jesus, que todo mundo diz que ele vem, e o show do Roberto Carlos no Natal, né? E aí, nesse show do Roberto Carlos no Natal, a mãe estava sempre sentada e eu estava ali ouvindo. E é impressionante mesmo, porque ele sempre traz a Paula Fernandes, por exemplo, foi num show de Natal do Roberto Carlos que o Brasil conheceu. Já conhecia, assim, mas foi ali que ela explodiu, né? Então, ela dentre tantos outros. Então, a mãe, para mim, é uma referência muito grande em termos de ética, né? E foi uma pessoa que sofreu muito também, porque eu tive um irmão, né? Talvez nem todo mundo saiba disso, que é o Paulinho, que ele faleceu com 35 anos, faleceu em 2008, e... não, 35 não, 37 anos. E ele tinha microcefalia, né? Então, a mãe cuidou dele uma boa parte do tempo da vida dela, né? A gente cuidou, né? Mas muito mais ela, claro, mãe. Então, assim, tudo que a gente luta, tanto eu quanto a minha irmã, a Tita, que é professora, eu tenho duas irmãs, eu tenho mais uma irmã que é a Lu, que é a Luciana, e é curioso, porque eu sou professor e advogado. A Tita é professora e a tia Lu, a Luciana, é advogada. Olha só. Eu professor das duas. Então, são duas pessoas também que são referência para mim, assim, minhas duas irmãs. Mas a minha mãe, família, e todo esse movimento que tu sabe que aconteceu agora, Fábio Vazen, movimento estudantil, tudo isso era com a bênção da mãe, porque era lá em casa, então a mãe aguentava esse bando de cachaceiro, de boêmio, de político, tudo lá em casa, tomando café, conversando, às vezes até 4, 5 horas da manhã. Olha só, boas recordações, obrigado, mãe. né, Fernando? Mas eu quero saber o seguinte, como é que surgiu o Estúdio ao Vivo? Nós estávamos falando antes sobre o Estúdio ao Vivo. Como é que surgiu esse Isso é uma loucura programa? do Em Rodrigo. 2015, né? Uma loucura do Rodrigo Steffen, ele que é o culpado. Aí, primeiro que eu tive a honra de participar de 3 momentos muito importantes da televisão local, né? Quero agradecer muito ao Rodrigo e a Simone. Um foi ser o primeiro participante do Estação Hamburgo, né? A primeiro Estação Hamburgo, eu estava aqui e eu estava na bancada, e a partir dali eu fui participante muito tempo do Estação Hamburgo. Depois, o estúdio ao vivo, que daí eu fiquei um tempo e daí eu tive a sorte de encontrar essa preciosidade chamada Patrícia Pedroso, que é uma pessoa que está vinculada às artes e à cultura do município, até por fato de ser membro. Eu não vou falar em ti, porque daí eu vou começar a dar meu depoimento para começar a chorar, mas é uma pessoa assim que eu vi que tinha um potencial muito grande, e a prova está aqui agora com esse grande programa que é Memórias, né? Então, isso foi um momento muito importante também. E o outro momento importante que eu tive aqui, através do Rodrigo e da Simone, que é a coisa mais querida do mundo, uma pessoa iluminada, foi o Canal Aberto, que é uma curiosidade, né? O estúdio ao vivo, Que não era ao vivo, que não era ao vivo, era gravado, e o Canal Aberto, que é em TV fechada. que era em TV O fechada. Canal Aberto, para mim, foi a consolidação de um sonho, porque eu, então, fazia o programa, né? Fui chamado pelo Rodrigão, é importante dizer isso, Rodrigo Steffen foi uma luz na minha vida, né? E aí ele me chamou para fazer o Canal Aberto, que era um programa de debate, muito melhor que o Atualidades Pampa, aquela porcaria que passa lá na Vale TV, ela dava na Rede TV, né? Uma porcaria aquele programa, aquele pessoal extremamente fascista, aquele Gustavo Vitorino nojento. Aquele programa é um desserviço ao verdadeiro jornalismo, né? Que aconteceu aqui através do Canal Aberto, que acontece aqui diariamente através da Estação Hamburgo, né? Onde as pessoas não são, as pessoas vêm e falam e tem ponto e contraponto, entendeu? Não tem uma visão só, não tem essa visão chapa branca, por exemplo, que tem esses programas aí. Outros programas que tem aí que são uma assinatura num cheque em branco para o fascismo, né, que acontece aí. Eu lembro que eu fazia a produção do Estúdio ao Vivo, não fazia roteiros, porque ele não seguia. Na verdade, eu dava mais um apoio espiritual, tipo, Fernando, eu estou aqui ao seu lado. Não é verdade, não é verdade. Mas eu imprimia os releases e escrevia, né, possíveis perguntas que poderiam ser feitas. Na verdade, ele só ficava aqui com o papel, mas em hipótese alguma ele olhava para o papel. Então, realmente era mais um apoio espiritual. Não, mas a referência que tu é, Patrícia, no Estúdio ao Vivo sabe... Agora, na próxima edição do Estúdio ao Vivo, que a gente vai tentar começar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer mais esse projeto. Tu é uma figura imprescindível, também pela questão da produção, que era impecável,
pela recepção aos artistas, né, que é essa tua simpatia, esse teu sorriso, a maneira que tu acolhia os artistas, tu ficava todo mundo em casa, e principalmente, Patrícia, os talentos que tu trouxe aqui, que hoje são referência nacional. Com certeza, Né, a gente então, tem um exemplo do Joel Carlos, exatamente que o que está tu estava falando. Band, Record. Sim, então a gente trouxe muita gente muito boa aqui, então foi muito bom. Nós temos o depoimento agora de uma pessoa que, após a minha saída, fez a produção do Estúdio ao Vivo e fez um trabalho sensacional. Roda aí o depoimento da Lu. Bom, o que falar do Fernando, né? Esse cara maravilhoso, sensacional, apaixonado pelo que faz. Eu conheci o Fernando na Casa de Cultura, né? A primeira vez que eu vi. E aí depois de um tempo a gente começou a trabalhar junto. Fui produtora do Estúdio ao Vivo durante um tempo, ajudava na parte das redes sociais, que acompanhava as gravações, né? Fazia material e tal. Então, era muito gostoso acompanhar os programas. O Fernando sempre se envolvia muito. Era uma troca muito bonita, assim, dele com os convidados. Rolava um som muito gostoso, tanto que a gente tinha que cuidar, assim, para não passar do tempo, né? Porque não tinha como. Era uma diversão, assim, era sensacional ficar ali. E às vezes, assim, viajava na música, assim, que eu tinha que me policiar pra né, dizer, Fernando, vamos encerrar aqui. Mas dava pena de encerrar. Se não tivesse, se pudesse, dava para dobrar o tempo, de tão bom que era, né? Fernando, eu quero deixar aqui o meu abraço e dizer que você pode contar comigo sempre. Sempre guardo coisas muito boas de você e espero te rever logo pra gente conversar, tomar um café, né? Junto à Patrícia também. Enfim, grande abraço. A Lu foi uma joia que aconteceu depois da saída da Patrícia Pedroso, né? A Patrícia saiu porque estava soberbada. A pessoa, quando é muito competente, começa a receber convite de tudo que é lugar. Um dia a Patrícia chegou para mim e disse assim, Fernando, eu vou ter que te deixar. Foi um dia muito triste aquele dia. A gente já estava sentindo que por causa da agenda da Patrícia, a Patrícia tem várias atividades. E aí veio a Lu. E a Lu, ela imprimiu uma outra visão, ela me deu uma outra visão do Estúdio ao Vivo, né? Uma pessoa muito mais tranquila, muito mais calma. Muito obrigada. Né? Mas igualmente eficiente, né? Porque quando eu chegava aqui já estava tudo arrumado, eu já estava em Porto Alegre, então eu vinha para cá, a Lu já estava com tudo organizado, tudo prontinho, né? E eu tenho muita saudade da Lu, assim, uma pessoa que eu queria ter convivido mais tempo, né? E que tem um potencial fantástico também, uma grande fotógrafa, né? Uma pessoa que maneja muito bem. A fotografia do Estúdio ao Vivo era muito boa. Então, tenho muita saudade de ti. Com certeza, passada a pandemia, aí a gente vai tomar um café, ou vai tomar outras coisas também, tá? Outros líquidos, tá? Um beijo. Nós trazemos o depoimento agora de uma pessoa que se reencontrou contigo na primeira gravação do Estúdio ao Vivo. Roda aí. Oi, eu sou Isabel, eu sou a esposa do Fernando Marco. Eu conheci o Fernando ainda na adolescência, porque ele é primo de uma grande amiga minha. E lá no início de 2015, mais ou menos, nós nos reencontramos. E essa minha amiga disse, olha, eu acho que devia namorar o primo, porque o primo tem bom coração. E realmente eu fui conhecendo mais o Fernando e fui vendo o paizão que ele é com as crianças, a pessoa amorosa, o pai preocupado com a educação dos filhos, o amigo que ele é com todo mundo, uma pessoa carismática, que não tem onde ele chega, que as pessoas não gostem dele, não se encantem. E eu, evidentemente, me encantei. Era um namorado muito carinhoso, muito atencioso. Inclusive, nós começamos mais a namorar no dia em que ele fez o primeiro programa, gravou o primeiro Estúdio ao Vivo. Ele veio jantar depois comigo e aí nós iniciamos
Um namoro não, nos largamos mais. Esse ano, então, nos casamos. E eu sou muito feliz de ter na minha vida uma pessoa como o Fernando. Eu te amo muito, amor. Bom, o que eu vou te dizer, meu amor? Assim, muito do que aconteceu na minha vida nos últimos anos foi por tua causa, né? Tu foi a responsável. É uma pessoa, a Bel é uma pessoa iluminada, assim, uma pessoa que abraçou a Nando e o Nando, quando uma pessoa abraça os teus filhos, sabe? Como se fosse dela, né? Então, é engraçado que os três sempre estão de complô contra mim, entendeu? A única pessoa que não me incomoda lá em casa é o Pietro, que é o nosso gatinho, porque os três, cada um dos três ali, eles sempre se articulam entre eles, entendeu? E eu sempre sou voto vencido. Uma parceria legal. Exatamente, né? Então é uma pessoa que eu não tenho palavras para descrever assim, o quanto eu te amo e o quanto tu foi fundamental na minha vida, porque toda essa guinada que eu fui morar em Porto Alegre foi por causa da Bela, por causa dela. Fui morar, fui trabalhar, hoje eu trabalho em Porto Alegre e Alvorada, né? Eu sou professor de 2 escolas, uma em Porto Alegre e outra em Alvorada. Advogo quando dá tempo, né? Então, isso tudo por causa dela, né? Foi um convite que ela fez, né? E em maio desse ano a gente se casou, né? Então a gente tem uma aliança eterna de um amor muito grande e também de uma visão de mundo muito parecida, sabe? É uma pessoa que ela está indignada com as mesmas coisas que eu estou indignado, né? Hoje, do que acontece no mundo, especificamente no Brasil, né? Essa onda de negacionismo, de terraplanismo, né? De movimento contra a vacina. Então, ela é uma profissional da saúde, então ela vê isso lá no trabalho dela também. É uma coisa bem, bem complicada. E tem sido a minha confidente, a pessoa tem sido a minha melhor amiga, sabe? É a pessoa que eu confio, que eu divido os meus momentos e que em função dela eu estou abrindo mão de fazer uma série de coisas, mas eu estou abrindo mão porque está sendo muito bom conviver contigo no dia a dia, né? Inclusive ela está aqui em Novo Hamburgo hoje, né? Ela veio junto comigo, só não veio aqui porque ela ficou dormindo, a gente foi dormir muito tarde ontem. Mas enfim, é uma pessoa... É um prazer abrir mão, né, Fernando? Com certeza, uma pessoa iluminada, uma pessoa que eu devo muito e que eu quero muito continuar fazendo ela feliz. Amém, amém. E quando duas pessoas são opostas no sentido de valores, elas não se atraem. Dizem que os opostos se atraem. Mas quando duas pessoas elas têm visões totalmente opostas, valores totalmente opostos, elas não se atraem. Agora, quando são personalidades opostas, aí sim elas se atraem. E eu acredito que é justamente por isso que vocês deram tão certo, porque pelo que eu percebo, eu não conheço ela pessoalmente, Fernando. Mas vai conhecer. Mas são personalidades totalmente que é engraçado, opostas. hoje de manhã, por exemplo, hoje de manhã, ela era 8 horas, né? Ela, tá, tu vai chegar atrasado. Eu falei, calma, que é TV, até arrumar tudo lá, aquela coisa toda. Então ela já estava cobrando, assim, né? E da casa da minha mãe até aqui dá 5 minutos, né? Então é tranquilo. A gente saiu, chegamos aqui mais ou menos no horário, né? Ela falou do ser humano, né? Sobre o ser humano que tu és, sobre o paizão que tu és. E agora nós trazemos o depoimento de duas pessoas que podem falar com propriedade. A gente dá uma enrolada na língua. Com propriedade, quem é o paizão Fernando Marco? Roda aí. Oi, pessoal! Eu sou Fernanda Valentini Corrêa Marco. E eu sou Luiz Fernando Marco Júnior. E hoje nós vamos homenagear o nosso pai, o Luiz Fernando Marco. Bom, o nosso pai, ele sempre foi muito legal. Muito gentil e muito carinhoso. E talentoso também. E por isso que a gente ama muito ele. Sim, e é isso, tchau! Nando e Nando, é uma homenagem que vocês fizeram, assim, que a minha vida é dedicada a você, sempre, vai ser sempre assim, sabe? Tudo que o pai faz, tudo que a gente trabalha é para os filhos, né? E eu sempre quero levar essa inspiração que eu tenho de se não conseguir mudar o mundo,
pelo menos deixar ele menos feio, sabe? E o dom que vocês têm de chegar em um lugar e sendo vocês do jeito que vocês são, assim, sabe? Vocês conseguem encantar todo mundo. Então, eu acho que só isso já é uma coisa muito importante que eu ensinei para vocês, né? Sensibilidade com a música é uma coisa que eles têm, assim, que eu acho que é um legado que eu vou deixar para eles também, né? E a única coisa que eu quero que vocês sejam felizes, sabe? A felicidade é a felicidade que a gente sempre busca, né? E eu sempre vou trabalhar para vocês sempre ficarem felizes, para vocês sempre serem essas pessoas que vocês são, com essa alegria que vocês têm, com essa desenvoltura que vocês têm, Com esse carisma. com essa criatividade, com esse carisma, né? Então, a gente dedica a nossa vida para os filhos, até porque esse é o segredo da imortalidade, né? Eu quero ser imortal, então eu vou deixar tudo que eu sou impresso na minha filha e no meu filho, para eles seguirem essa caminhada. Então a gente não precisa viver muito tempo, como diria Sêneca. Tu precisa viver de uma maneira que tu possa morrer com a mesma despreocupação com que tu nasceu. Essa é a ideia. A gente vai continuar falando sobre filhos, mas antes a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós contamos a história e homenageamos o advogado e músico Fernando Marco. E professor. E professor. Quando a pessoa tem o currículo extenso, a gente é difícil de decorar. Fernando, nós estávamos falando sobre filhos. O que mudou depois que o Nando e a Nanda nasceram? Porque o nascimento de um filho é um divisor de águas, não é mesmo? O que mudou especificamente na visão de mundo de Fernando Marco? Um maior cuidado com as crianças, né? Eu sou de uma geração, né? Por exemplo, quando eu era criança não podia ficar muito perto de adulto, porque se a gente fosse falar alguma coisa, o adulto dizia assim, sai para lá que isso é assunto de adulto, né? Então hoje a gente ouve ainda isso. E às vezes a gente ouvia isso de pessoas que depois iam na missa, iam na igreja, iam no culto, né? Iam lá e oravam e choravam, aquela coisa toda. Mas quando o filho vem conversar, sai para lá que agora é assunto de adulto. Vai para lá brincar. Não podia nem ficar no meio. Não podia nem ficar no meio. Então assim, essa hipocrisia dessas pessoas que faziam isso, que eu espero que peçam perdão a Deus, né? Ela é um pecado tão grande, porque quando as crianças chegaram perto de Jesus, os discípulos começaram a dizer, sai para lá, que isso é assunto de adulto. E Jesus disse assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então, se tem um cara que me influenciou muito para trabalhar com criança, foi Jesus. Tá? Essa máxima, para mim, foi a mais importante, porque hoje eu trabalho com criança. Isso também eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com criança. E aí, quando eu entrei numa sala de aula, passei num concurso, entrei numa sala de aula e vi aquela criançada toda, quem eu estava vendo era Nando e o Nando. E às vezes, durante a semana, quando eu não conseguia ver eles, eu via um monte de criança da idade deles.
Então, todas as brincadeiras que eles faziam em casa, com a Luluca, com o Planeta das Gêmeas, com o Lucas Neto, com o Felipe Neto, com os youtubers, que trabalham muito com crianças, que é um trabalho fantástico, eu começava a trabalhar com isso, comunicando com as crianças, e mais com a ajuda do violão, e ultimamente com um instrumento precioso para trabalhar música, musicalização com crianças, muito embora eu não seja um professor de música. Eu sou um professor de anos iniciais, formado em pedagogia e trabalho com crianças. Então, trabalho alfabetização, trabalho artes, né? trabalho linguagem, trabalho matemática, trabalho tudo isso. Mas quando eu levo o violão e trabalho com música, fica mais fácil. É um instrumento, uma ferramenta pedagógica muito valiosa. Tá? E um instrumento que eu descobri, que eu estou fascinado, inclusive eu tenho 5 agora, é o ukulele. Que a Nanda, inclusive, já está aprendendo a tocar. A Nanda está tocando ukulele, o Nando também está tocando, né? E é um instrumento muito fácil para tu levar para a sala de aula. É um instrumento pequeno que as crianças conseguem tocar. Então eu comecei a trabalhar muito com esse instrumento específico, né? E sempre nessa linha, com esse viés, pensando muito que a gente precisa ouvir as crianças, precisa aprender com as crianças, porque esse caminho da aprendizagem dentro de sala de aula tem sido muito valioso. É uma via de 2 mãos. À medida que eu vou passando coisas para eles do que a gente tem de vivência e de experiência e das práticas pedagógicas, assim eles vão me surpreendendo. Segunda-feira, eu coloquei uma música do Vivaldi, Inverno, uma música clássica, e pedi para eles, estava muito frio, e pedi para eles fazerem um desenho sobre o frio. Então, faça um desenho sobre o frio. Aí teve uma aluna que disse, professor, eu posso contar uma história? Pode. Ela fez uma história em quadrinhos sobre o inverno. Muito engraçada, por sinal. Então, assim, quando tu lança o desafio, eles extrapolam. Eles sempre te apresentam muito além do que tu pediu. Do que esperava. Então, e são essas experiências, essa construção que a gente faz dentro da sala de aula, que permite a evolução do ser humano enquanto professor, e da criança enquanto ser que está ali se desenvolvendo também, né? Aprendendo e ensinando o professor que está entusiasmado e que está surpreso com o que eles apresentam em sala de aula. É realmente uma troca, né? É muito legal. Eu acredito, eu não sou mãe ainda, Sim. Mas eu acredito que quando as pessoas se tornam mães e pais, elas querem um mundo melhor para o seu filho. Com certeza. A gente pode afirmar, Fernando, que essa tua busca pela pedagogia, pela especialização em impactos da violência na escola foi devido aos filhos? Sim, não, inclusive assim, ó, eu tenho as 2 graduações, que é Direito e Pedagogia, e tenho, por enquanto, 3 pós, que é Gestão Pública Municipal, na época eu trabalhava em prefeitura, foi muito útil, ensino da Sociologia no ensino médio, que é uma coisa que eu gosto muito, da Sociologia em si, e esse impacto da violência da escola, dos 5 cursos que eu fiz, foi o mais difícil, foi o mais puxado. O referencial teórico eu pirei, assim, porque foi muito difícil, foi muito complicado, mas depois de montar o trabalho, e o trabalho que eu montei foi na linha da música e da meditação. Então eu trabalho muito com meditação com os pequenos. E é visível a mudança de comportamento, né? A calma que eles começam a transmitir para os colegas, o baixo relato de casos de bullying que tem ocorrido, eu acredito muito em função da meditação, porque a partir da meditação tu consegue te enxergar, tu consegue enxergar o teu interior, tu consegue ter empatia, tu consegue ter resiliência, que é uma coisa muito importante, frente a essa violência que é a pandemia, né? Somada às outras violências já pré-existentes, como abusos, como violência dentro de casa, violência doméstica, né? Como casos de agressão à mãe, à mulher, aquela coisa toda. Então, a partir da meditação, a gente consegue detectar isso, consegue trabalhar de uma maneira muito tranquila, muito calma, sabe? Principalmente baseado na respiração profunda e nas frases que o professor vai falando, né? E que eles vão trabalhando os valores, vão trabalhando, né, a empatia, vão trabalhando essas qualidades assim, que eles precisam para vencer o mundo de tanta violência. Agora que nós estamos falando sobre a importância da música, da meditação em sala de aula, tem uma pessoa que tem um trabalho muito parecido com o teu, Fernando,
que ela também trabalha com música, é cantora, Janine Fernandes. Meu Deus! Ela também gravou. Roda aí. Salve, meus amigos, eu sou a Nina Fernandes e eu tô aqui para falar um pouquinho desse grande cara que é o Fernando Marco, um amigo que eu tenho a honra de conviver há muitos anos, alguém que desde a minha infância é uma inspiração como músico, como pessoa, como ser humano, como profissional. Em todas as áreas que ele se dispõe a trabalhar, ele brilha, ele é luz, ele é uma pessoa maravilhosa. Nando, querido, eu só posso agradecer a oportunidade que eu tenho de conviver contigo, de ser tua amiga, de estar tantos anos sendo inspirada por ti, tanto na política, quanto na música, quanto no direito. Todas as áreas que tu te dispõe a trabalhar, tu trabalha com todo o teu coração e isso é muito inspirador. Então eu só quero te agradecer por ser esse cara maravilhoso que tu é, esse amigo maravilhoso que tu é, essa pessoa fantástica, e te desejar muita luz e muito sucesso em tudo que tu for fazer, porque é o que tu merece, muita luz, muito sucesso. Beijo, te amo. Nini, eu só tenho uma coisa para te dizer. Eu acompanhei toda a tua carreira como cantora. Então, assim, tu foi uma pessoa que cresceu muito como cantora. Tu iniciou lá cantando, dando palhinha e se tornou uma profissional, uma das melhores cantoras aqui da região. Então, assim, ó, tu é uma fonte de inspiração para mim, sabe? Eu te amo muito, muito mesmo. E a gente ainda vai fazer muito barulho nessa cidade. Pode ter certeza. Beijo. Eu falei que Fernando Marco é músico, advogado e professor. Já falamos sobre Fernando Marco, músico, já falamos sobre Fernando Marco, professor. E agora eu quero saber como é que foi essa transição da música para o direito. Não houve transição. Não houve transição? Não houve transição. Na realidade, eu estava tocando e eu pensei, eu preciso fazer uma faculdade. Em que momento isso aconteceu? Em 2002. Em 2000 eu entrei em depressão profunda, me tornei agnóstico, me tornei ateu, me tornei cético, não chutei o balde, não quero saber de nada, sabe? Rompi com estrutura, não quero... Isso internamente, porque ninguém sabia disso, né? E eu preciso fazer alguma coisa da vida. Aí, como meu pai sempre me dizia, tu tem que ser advogado, guri, sabe? Fui fazer direito. Então, assim, no direito... Eu iniciei um trabalho muito importante aqui nessa cidade, que é a questão da alienação parental. Inclusive tem a lei da semana da alienação parental, que foi em abril, né, de conscientização e de combate à alienação parental e a favor da guarda compartilhada. Né. Fui membro da Comissão da Criança e Adolescente da UAB por causa desse trabalho. Né. Então a gente trabalhou com muito afinco aqui na cidade, enquanto eu morei aqui, né, e continuo trabalhando no meu escritório muito com essa questão de alienação, de guarda compartilhada, né? Então tem sido uma referência muito grande. Eu sou hoje um advogado com ênfase em direito de família. É a área que eu mais atuo e que as pessoas mais me procuram para levar as suas demandas. Né? Apesar de estar no direito, não deixou de ser músico. Na época da faculdade, teve uma pessoa que te conheceu e não foi através do curso de direito, foi através da música. Bem, é um prazer falar do Fernando Marcos, e fácil, né? Eu conheci quando ele fazia a faculdade e estudava junto com o filho da dona de uma pizzaria que eu tocava. Então, e o Marcelinho entregou que o Fernando cantava, né, e tocava. Tudo bem. Aí eu disse, como ele tem um timbre de voz parecido com o Renato Russo, do Legião Urbana, então eu chamava ele de Renato Russo, né? Com aquela brincadeira. Mas sempre depois da janta ele era multado a fazer um sonzinho para nós. Né? Tinha que fazer uma... E assim, depois a gente se encontrava nas apresentações em barzinhos e pizzarias, coisas do gênero. Assim. Aí fizemos um programa na Vale TV, né? Um programa que ele apresentava, não lembro o nome agora. Então, e faz muito tempo agora que a gente não se vê. Faz algum tempo. Mas espero que esteja tudo bem com ele. Né? Meu irmão Procópio, mas aí é sacanagem, né, cara? Aí você quer me dar o coração aqui tá morrendo de saudade de ti, Procópio. E tu é um mestre, cara. De todos esses músicos que tem por aí, tem 3 referências aí dos músicos da antiga, que é tu, o Homero e o Salim, tá? Eu te amo muito, meu irmão. Eu aprecio muito o teu trabalho. Tu é um músico muito talentoso. E com certeza, eu quero
a gente vai se encontrar aí em breve, passar essa onda da pandemia aí, a gente vai se encontrar e vai tirar um som aí, como nos velhos tempos. Um abraço, fica com Deus, cara. Nós trazemos agora o depoimento de uma pessoa que esteve na apresentação do teu trabalho de conclusão e que literalmente teve a vida sendo construída paralela à tua. Meu nome é Cristiane e eu estou aqui então para falar um pouquinho do Fernando. Um momento que para mim foi muito marcante que a gente viveu foi quando ele apresentou o trabalho de conclusão dele do curso de Direito na Fevale, né? Para mim foi muito assim emocionante, porque a gente estávamos eu e a minha mãe, né, assistindo, lá a gente foi assistir e a gente estava mais nervosa, acho que ele, porque ele chegou muito tranquilamente, dominou a cena, fez brincadeira com os professores, né? E isso para mim foi muito marcante. Eu quero te dizer então, meu irmão querido, que eu te amo muito, tenho muito orgulho de ti. E que os nossos momentos, assim, eu nem conseguia, assim, pensar em um momento, porque a minha vida toda foi construída muito paralela, assim, à tua, né? Então, assim, eu nem sei dizer o quanto, assim, ó, tu significa e quantos momentos bons eu teria para contar aqui. Ruins são poucos, né? Divertidos vários, mas, assim, momentos bons são inúmeros. Um abração. Minha irmã, Tita, o nome dela é Cristiane Marco, mas a gente chama ela de Tita desde pequeno. A Tita foi uma luz na nossa vida, sabe? E foi e está sendo até hoje, né? E a Tita, para mim, é a minha fonte de inspiração, porque ela é professora, né? Eu acho muito bom o mundo do direito, aquela coisa toda, mas às vezes eu estou numa audiência e estou pensando na sala de aula, sabe? O contato com as crianças é bem melhor do que o contato com os adultos. E quem me inspirou a fazer isso foi a minha irmã. E muito assim da convivência com as minhas duas sobrinhas, a Mariana e a Rafaela, sabe? Que é a Mariana, eu aprendi tudo sobre desenho animado com a Mariana quando ela era pequena, assistia com ela. E a Rafa, que é a minha luz, assim, a minha sobrinha, que é outro grande talento, é uma cantora com 8 anos de idade, né? Mas a minha irmã, a Tita, assim, é minha parceira, minha companheira, assim, de tantas lutas. A gente fez muita coisa junto, inclusive eu, ela e o nosso querido Fábio Vazzi. Né? Sabe, Fernando, não só pessoas da família, mas pessoas de diferentes áreas, inclusive do jornalismo, se inspiram em ti e te consideram uma lenda de Novo Hamburgo. Roda aí. Pediram pra fazer um vídeo pra te homenagear, Fernando. Eu queria dizer que eu não podia ficar de fora, né, cara? A gente tem tanta história que eu acho que dava uma meia dúzia de livros aí, né? E pode ser dividido entre boemia, música, política, amizade, né? E a primeira história é quando eu tinha 6 anos, né? Em 96, me pediram para fazer uma cartinha de Dia do Amigo e eu enviei para ti, dizendo quanto eu te amava. Queria dizer que esse amor continua mesmo desde então. Que eu te admiro pra caramba, tu foi uma inspiração na minha vida e a tua amizade me tornou um pouco do que eu sou hoje, né? Então, para contar alguma experiência, a maioria não pode ser contada aqui, né? Porque envolvem histórias peculiares da noite hamburguense, né? Eu sempre digo que o Fernando é uma lenda de Novo Hamburgo, né? E todo mundo sabe, todo mundo conhece, tem alguma história boa com ele. Eu não posso contar a maioria, mas vou contar uma então que é leve, né? É a história de uma música, que é a música mais famosa do Fernando, né? Que foi composta lá em casa, depois de uma noite homérica, em que essa música se chama Garota de Brasília e conta a história de como eu virei corno, basicamente, né? Então, essa música começa assim: pensava que ela era uma garota de família, mas ela me traiu quando se foi para Brasília. Ela me chamava de meu príncipe de Deus, mas me colocou guampa com 2 amigos meus. Essa é o início de uma história. Cara, queria dizer que eu te amo muito, que tu mora no meu coração. Tu é uma das pessoas que eu tenho orgulho de ter na vida e que te ter na minha foi fundamental pra eu ser quem eu sou hoje. Um beijo. Te amo, cara. Cauê Malman, tu também foi uma inspiração na minha vida, cara. Tu também é uma referência pra mim, cara. Porque tu é um artista talentoso, tu é um ser humano fantástico, tu é um pai imprescindível, um pai querido, um pai que eu também me inspirei muito na tua história com a tua filha.
Então eu tenho um vínculo com vocês, com a família de vocês toda, mas por ti especificamente, assim, eu tenho um carinho como se fosse meu irmão mais novo, assim. Tu é um cara que eu tenho muita saudade e a gente vai se encontrar também muito em breve. Fernando, assim como o Cauê, eu sou extremamente grata a ti por essa amizade, por essa parceria, porque tu faz parte da minha construção enquanto pessoa e enquanto profissional. Porque isso que eu vou dizer agora, não só eu digo, mas várias pessoas. Tu é um ser humano que tem a capacidade de abrir portas a outras pessoas, tem a humildade de abrir espaços para outras pessoas. É por isso que agora a gente roda o depoimento de Marcelo de Mello. E ele fala justamente isso. Falar sobre o Fernando é muito fácil, porque o Fernando é um grande amigo que eu tenho, é um músico que eu aprendi a admirar, principalmente por causa das composições próprias dele, que eu gosto muito, e principalmente pela pessoa que ele é. O Fernando tem uma característica muito bonita, que é de dar oportunidade para outras pessoas, usar o espaço dele, que ele consegue, com o talento dele, para fazer escada para outras pessoas apresentarem aquilo que elas têm de melhor, né? E nessa homenagem para ti, Fernando, acho que uma frase que te resume bem é uma que o João Bosco canta muito, né? Que vida é fazer todo sonho brilhar. E tu faz isso muito bem, meu amigo. Forte abraço. Marcelo de Mello, a nossa luta, a nossa militância na ACA Arte, né, que a gente trabalhou junto no movimento cultural aqui de Novo Hamburgo, aquilo ali para mim, e quando eu vi o teu talento, eu te ouvi cantando, a tua interpretação, o jeito que tu toca e o jeito que tu canta, eu vi assim uma pérola, né, uma pedra preciosa, assim, que não precisava ser lapidada. Tu é um cara que já nasceu pronto, sabe? Tu é um músico muito talentoso, um amigo muito querido, e a gente precisa voltar a tocar junto, né? Eu acho que um dos últimos shows que eu fiz aqui em Novo Hamburgo foi casualmente com o Marcelo de Mello. É um cara extremamente talentoso, um cara gente fina pra caramba, bom coração, e eu tenho muita saudade de ti, cara. Então a gente vai, com certeza vai se ver, vai meter uma MPB aí de alta qualidade pra galera em breve. Um abraço, querido. Assim como todas essas pessoas que te deixaram um recado, tem uma pessoa em especial que te deseja tudo de bom. Nós exibimos agora o depoimento de Zé Caradípia. Fernando Marco, aqui é o Zé Caradípia, te envio um grande abraço, querido. Uma pessoa maravilhosa como tu, merece todo o carinho do mundo, todo o meu respeito e consideração. És um cara bárbaro, talentosíssimo, super amigo das pessoas, sabe? Sempre uma palavra de alento e uma canção de fé pela vida. Tudo de bom, querido. Hoje, amanhã e sempre, tá? Beijão aqui do Zé Caradípia. Zé Caradípia, esse compositor que tem uma riqueza no trato com a harmonia, com a melodia, com a poesia. É um cara que eu me espelho, assim. Às vezes eu estou cantando e eu tento alcançar o teu timbre, Zé. Eu tento chegar assim nessa tua maneira de interpretar, sabe? Essa tua voz, esse teu jeito. É um cara querido, é um cara que eu tenho muita vontade de tu ver. A gente mora na mesma cidade, a gente até um tempo atrás se combinou de se encontrar e aí vem pandemia, mas assim, ó, o Zé é simplesmente um dos melhores compositores do Brasil, né? É um cara que eu assisti um show dele agora, uns 2, 3 anos atrás, aqui na Fundação Sheffield. Então eu estou sempre atrás do Zé. É um cara que eu quero um dia votar no Zé Caradípia para presidente da República. Eu quero ver o Zé Caradípia secretário ou ministro de Cultura, porque é um cara que ele ama a cultura, ele vive a cultura, vive a arte, e é uma inspiração muito grande para mim. Cara, um beijo. Muita saudade de ti, meu querido. E para finalizar essa homenagem, não menos importante, nós temos o recado, o depoimento de uma pessoa que, acredito, foi fundamental nessa tua construção. Na nossa construção, né? Bem colocado. Enquanto profissional, enquanto apresentador de TV, né, Fernando? Roda aí o depoimento do diretor-geral da Vale TV, Rodrigo Steffen. Olá, Paty. Olá, telespectadores, internautas do programa Memórias. Um oi muito especial e muito carinhoso para o meu querido amigo, meu irmão, Fernando Marco. Fernando, que há muito tempo faz parte da minha vida,
me permite que eu faça parte da vida dele, que façamos muitas coisas juntos, como desde quando eu cheguei na TV 8 anos atrás. O Fernando, um grande parceiro, participou de vários programas, apresentou vários programas na Vale TV, o Canal Aberto, o nosso querido Estúdio ao Vivo, Estação Hamburgo, em vários momentos, participou fixo da bancada ou até apresentou em algumas oportunidades. O Fernando, que é um amigo de muito tempo, conheci o Fernando na noite, tocando nos bares, adoro o repertório do Fernando, vi muitos shows dele pela cidade, Centro de Cultura, na Fundação Sheffield. Então, o Fernando faz parte da nossa vida e eu tenho a honra de poder fazer parte da vida dele e desfrutar desse carinhoso, querido amigo que ele é. Fizemos muitos saraus juntos, muitas festas com a nossa turma junto, o Fernando sempre com violão, cantando, alegrando, fazendo com que que a vida fosse muito mais leve. O Fernando que eu mais gosto é o Fernando ligado a cuidar das pessoas, né? O Fernando que cuida, que acarinha, o Fernando que leva inteligência emocional às famílias, no caso da alienação parental, sobretudo. O Fernando que é defensor de várias causas, como foi em Novo Hamburgo na regularização fundiária. O Fernando que é um grande irmão. Parabéns, Fernando, pela tua trajetória. Que bom poder te ter com a gente pertinho. Agora nesse novo momento, um pouco mais distante de Novo Hamburgo, mas sempre dentro do meu coração. Beijo no coração. Rodrigo Stephan, eu tenho tanta saudade de ti, cara. Eu tenho tanta vontade de sentar numa mesa de bar para a gente voltar a conversar do jeito que a gente fazia antigamente. Rodrigo aqui em Novo Hamburgo, não só em Novo Hamburgo, mas na região, Rodrigo é uma referência. Porque quem já foi abraçado pelo Rodrigo sabe o tamanho do afeto, do carinho que ele tem pelas pessoas. E o Rodrigo Stephan, ele abraça a comunidade de Novo Hamburgo com o trabalho da Vale TV, com as pessoas que ele consegue trazer aqui para a Vale TV. Então, o Rodrigo Stephan é uma pessoa fundamental na minha vida. Quero te dizer, Rodrigo, que eu quero muito assim que tu tenha uma vida muito longa, porque tu vai estar sempre produzindo e tu vai estar sempre agregando as pessoas de todas as matizes, de todos os credos, de todas as concepções filosóficas, ideológicas, políticas, porque tu é esse elemento agregador da comunidade de Novo Hamburgo e esse teu trabalho, ele se consubstancia na Vale TV. Mas tu vai muito além da Vale TV. Tu é uma figura aqui em Novo Hamburgo fundamental. Quero te deixar o meu abraço forte, da mesma maneira que tu abraça as pessoas. Quero que tu sinta o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito pelo ser humano que tu é. Rodrigo Stephan, tá aí uma pessoa que merece todas as homenagens e com certeza em breve, se ele aceitar, a gente vai gravar com ele. Vamos ver se aumenta o nosso cachê aí, vamos né? Vamos ver. Fernando, muito obrigada pela tua participação e que honra contar a tua história aos telespectadores da Vale TV e te homenagear, que tu merece também todas as homenagens. Muito obrigada pela tua participação. Patrícia, a minha homenagem é a nossa homenagem, o nosso trabalho coletivo, né? Então, ninguém brilha sozinho. Se eu fiz isso tudo que as pessoas estão falando, eu fiz porque a gente fez, porque a gente trabalhou junto, a gente trabalhou lado a lado. E uma ideia nunca nasce sozinha. Quando eu te convidei para fazer o estúdio ao vivo, tu veio agregar e tu te tornou uma peça fundamental e inclusive extrapolou, porque agora tu está aqui apresentando esse programa, né? Então, e a ideia é essa. No momento que a gente agrega, que a gente chama as pessoas, o coletivo ganha, a comunidade ganha, todo mundo ganha. E a ideia é essa. Eu quero deixar um abraço, principalmente para aquelas pessoas que são as minhas inimigas, as pessoas que não gostam muito de mim. Quero deixar o meu abraço e quero pedir perdão, porque a gente nem sempre consegue agradar todo mundo. E nem a minha função é agradar todo mundo, sabe? Mas tem pessoas que vão assistir esse programa que talvez assim, o Fernando, né, fez tal coisa para mim. Eu quero te dizer que eu te peço perdão e também quero sentar contigo depois da pandemia para a gente tomar um vinho, fazer uma janta e conversar e dar risada como antigamente. Muito obrigado. Tinha que ter palminhas esse programa, gente. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigada pela companhia e semana que vem tem muito mais programa Memórias. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.